Muito bem, a gente fala sobre a reunião dos governadores do país com o presidente Lula e também os chefes do Judiciário e Legislativo. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve presente nesse encontro, atrasou ali em razão de um problema com o voo, mas chegou a Brasília, mesmo com a reunião em andamento, conseguiu ali acompanhar o encontro. Em seguida, as autoridades caminharam até a sede do Supremo Tribunal Federal, que foi depredada por vândalos. Vamos conferir aí o que disse o governador Ratinho Júnior. Como é que foi o encontro? Foi tranquilo, foi bom, acho que mostrou a unidade de todos os atores políticos, instituições, né, em defesa da democracia. E como é que está a situação lá no Paraná? Lá tá nenhuma manifestação, tudo muito calmo. O senhor decidiu de última hora vir aqui para Brasília, como é que foi? Não, na verdade eu tinha posto com o comandante da Polícia Militar, né, nós fizemos uma reunião com os 3 poderes também do Estado, né, e consegui chegar a tempo para a reunião. Perfeito, e agora vocês vão lá para a reunião com os ministros do STF. Muito bem, tá aí, portanto, aí as últimas imagens, Ratinho Júnior caminhando para o Supremo Tribunal Federal na saída, fazendo uma avaliação ali desse encontro, dizendo que foi uma boa tônica a conversa sobre união e reconstrução e que atrasou em razão de compromissos que tinha aqui no estado. Durante a reunião, 5 governadores, representando cada uma das regiões do país, discursaram, e a gente vai trazer agora o trecho de quem representou a região sudeste, Tarcísio Freitas, governador de São Paulo do Republicanos. Obviamente, aí um pensamento completamente divergente do presidente da República. A gente acompanha um trecho do que ele disse nesse encontro. Estou muito feliz de estar participando dessa reunião e enaltecer a capacidade de diálogo. Peço a Deus que Deus nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação. Lembrando que a pacificação demanda gestos, gestos de todos, gestos do judiciário, gestos do legislativo, gestos do executivo, gestos dos estados. A gente tem que aprender a construir gestos para que a gente possa ter, no final das contas, desenvolvimento, dignidade, e o desenvolvimento e a dignidade só serão alcançados por meio do diálogo. Muito bem, Eduardo Leite, do PSDB, governador do Rio Grande do Sul, também falou pela região sul, e Celina Leão, por exemplo, do PP, que assumiu ali no lugar de Ibanez Rocha, também se pronunciou. Eu não vou trazer aqui os recortes, porque na verdade estão no mesmo tom, por exemplo, de Tarcísio, né? A única questão é que a Celina Leão diz que o governo do Distrito Federal foi munido com informações erradas, imprecisas. Então não teria sido uma ação intencional de omissão por parte do governo do Distrito Federal ou do governador afastado Ibanez, e sim um erro de avaliação a partir das informações que foram recebidas. Vale dizer que durante o discurso, Lula, depois de deixar primeiro todos os governadores que se dispuseram a representar as regiões do país falarem, disse lá o seguinte, né? Primeiro agradeceu a solidariedade dos participantes e depois fez duras críticas aos grupos envolvidos em atos de vandalismo. O que nós estamos fazendo aqui é tentando reparar um defeito que foi criado lá atrás, quando se começou a negar tudo nesse país. Todo mundo aqui acompanhou quantas vezes a Suprema Corte foi ofendida. Quantas vezes a Justiça Eleitoral foi ofendida. Quantas vezes foi ameaçado se invadir a Suprema Corte. Quantas vezes as coisas foram negadas, inclusive na Justiça Eleitoral. Todos vocês sabem que eu sou o maior perdedor de eleição para presidente nesse país. Tem ninguém que perdeu mais do que eu, mas também não tem ninguém que ganhou mais do que eu. E todas as vezes que eu perdi, eu voltava para casa. Como diria o velho Brizola, governador, ia lamber minhas feridas e me preparava para fazer outra disputa eleitoral. Essa quantidade de ônibus que estava aqui, certamente não veio de graça. Alguém pagou. E nós vamos descobrir, porque foi muito difícil para vocês e para mim conquistar a democracia nesse país. Foi muito difícil a gente fazer com que a gente tivesse uma Constituição que fosse uma carta cidadã respeitada por todos nós. Foi muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. A gente não precisa gostar um do outro. A gente precisa apenas se respeitar. A gente precisa apenas aprender a conviver democraticamente na diversidade.
Jamais eu me importaria com alguém fazendo uma passeata contra o governo. Tá aí, portanto, Pedroso, o presidente da República dizendo que não se importaria de ter manifestações aí de oposição ao seu governo, manifestações, segundo ele, pacíficas que fossem críticas. Inclusive é uma bola levantada aí por uma parcela da nossa audiência, dizendo que agora vai ser muito complicado, pelo menos essa é a avaliação de parte dos ouvintes, organizar uma manifestação de direita sem que ela tenha ali uma consideração de risco, digamos assim, que ela seja encarada de forma pacífica daqui para frente. É uma preocupação de parte da audiência. Olha, a audiência está absolutamente correta, tá? Porque uma coisa é o que se fala nos discursos, uma coisa é o que as pessoas aproveitam no espaço amplo e aberto da cobertura, das reuniões, para falar. A gente vai aguardar os desdobramentos concretos, né? De que forma os manifestantes no futuro serão tratados, se eles de fato serão respeitados, entendidos como legítimos e democratas por estarem questionando esse ou aquele caminho do governo, ou se eles serão taxados, como foram em outros governos do PT, Rafa, como golpistas, como pessoas que querem desestabilizar o governo, esse tipo de história. Agora, vamos lá, falando sobre a reunião, falando sobre o evento, eu quero pegar primeiro uma fala da Celina, né, a governadora em exercício ali do Distrito Federal. Quando ela fala, olha, pelas investigações vai ficar muito claro que não houve nenhum tipo de má intenção, que as decisões foram tomadas porque ali recebemos informações contrárias. Eu acho que a investigação ela tem que levar e direcionar, deixar muito explícito quais são os pontos, o porquê que tudo aconteceu. Agora, se ficar percebido ali, Rafa, que teve incompetência, também tem uma responsabilidade lateral do governador ali do Distrito Federal, porque as pessoas ocupam alguns cargos por delegação, por escolha do governador, por delegação e escolha do presidente, e se essas pessoas orientaram mal o governador, orientaram mal o presidente, orientaram mal o ministro, essas pessoas ali, elas não tinham a competência necessária para ocupar esses espaços. Então também fica claro que quando os governantes escolhem mal, usam critérios talvez diferentes dos critérios técnicos, diferentes da competência para poder delegar essas funções, eles acabam sofrendo nesses momentos. Ou seja, se o governador do Distrito Federal escolheu mal o secretário de Segurança Pública, escolheu mal ali o comandante das forças policiais, ele agora está sendo punido por ter feito uma escolha errada. Então fica esse recado. Não adianta ali a governadora em exercício falar, olha, a gente só agiu mal porque a gente recebeu informações ruins. Receberam informações ruins porque provavelmente escolheram pessoas despreparadas para estarem nesse papel. Isso vale também ali para o Flávio Dino, que fez uma fala dizendo que também recebeu informações equivocadas. Então, assim, a competência das pessoas que são escolhidas para trabalhar refletem nos resultados aí desses líderes. E sobre a reunião, Rafa, eu me divirto muito quando escuto as pessoas falando, olha, foi uma reunião muito produtiva, ou a reunião isso, ou a reunião aquilo. Vamos combinar uma coisa. Essa reunião ela teve um único propósito. Somente um. Mostrar uma foto bonita, um vídeo bonito, as pessoas indo ali do Palácio do Planalto até o Palácio da Justiça, mostrar a unidade. Então, assim, é um evento que buscava uma situação simbólica. Decisão, pauta clara, ali pensando, olha, que solução que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar, sabe, uma reunião de trabalho, concretamente, não foi. Tá? Era um ato político, simbólico, e só isso, né? Então tratar como uma reunião importante no sentido de trabalho, de tomada de decisões, é um exagero. Então eu até fico, eu acho interessante as pessoas falam, não, eles foram ali para trabalhar, para tirar alguma coisa. Não, o que eles fizeram ali, simbólico, importante, porque transmite um recado, mas de reunião de trabalho, de pauta, de agenda, Rafa, é aquela famosa reunião que se fosse única e exclusivamente pelo que saiu dali, era a reunião que poderia ter sido um e-mail. 11h27. Daí não dá pra fazer foto, Pedroso. Como é que vai fazer a foto com e-mail? Puxa. Exato, mas aí, né? É duro, não dá pra fazer a fotografia, ter em mente todo mundo lá online. Não tem como fazer a foto. Ah, mas eu lembro daquelas fotos de reunião de Zoom. Quem não lembra do início da pandemia, que era aqueles prints, né, de reunião de Zoom, todo mundo de cara amassada, qualidade divergente das câmeras envolvidas, um com uma webcam boa, outra com aquela webcam de celular toda estrupiada. Então, assim, eu lembro disso. É claro que ficaria feio. Eu não tô dizendo que não teve importância acontecer. Mas assim, as coisas têm que ser chamadas pelo nome que elas têm. Aquilo ali foi um ato político, um ato simbólico, tinha a importância de mostrar essa unidade. Ali o PT insistiu com todos os governadores para que eles estivessem presentes. Alguns governadores estavam menos sensibilizados da importância da reunião, até porque eles sabiam que eles iriam servir única e exclusivamente de multidão.
Sabe assim, quando você vai fazer um evento político, você às vezes precisa levar aquela quantidade de pessoas para servir de multidão. Tipo figurantes, assim. Figurante. Rafa, você é uma menina do artístico, você tem os termos apropriados. É isso, figurante. Então ali, os governadores, os líderes, eles foram fazer figuração. Eles serviram ali para mostrar, para fazer aquela foto volumosa, bonita, cheia de líder político, dizendo que o Brasil está unido. Então esse foi exclusivamente o propósito. Então tinha um governador que não queria ir. Não queria estar presente porque sabia qual era o propósito da reunião. Foram sensibilizados, alguns pressionados e tudo mais para que ali estivessem. Então, a reunião cumpriu o seu propósito, mas a gente tem que deixar claro para a nossa audiência aqui, que é super bem informada, para que servia a reunião. Ninguém tomou decisões claras de segurança pública. Daí alguns falam, não, ali foi decidido que os governadores mandariam forças, né, policiais para a Força de Segurança Nacional. Isso já estava decidido. Tá? Os governadores já estavam munidos das informações, as secretarias de segurança já tinham se conversado. Então, na prática mesmo, Rafa, a reunião pelo tom, né, pelas ações, poderia ter sido um e-mail. Pela foto, valeu a pena para quem queria ter ido para lá. 11h29.